Pessoal, prosseguindo aqui com o nosso curso, nossa parte do curso do JTE, vamos ver uma questão do TSE da Consulplan 2012, para analista judiciário análise de sistemas, que fala, no Java EE versão 6, requer uma quantidade significativa de APIs para o uso pelas aplicações Java EE, começando com o próprio núcleo das APIs e incluindo muitas outras tecnologias Java. Componentes de aplicação Java EE executam em ambientes fornecidos por containers, que são plataformas, são parte da plataforma do Java EE. Essa plataforma suporta 4 tipos de containers, correspondendo aos tipos de aplicação dos componentes. Além do Application Client Container, quais são os outros 3 tipos? Isso que ele quer saber. Tá? Pensando aqui, pessoal, que a gente tem o Java EE, né, a especificação do Java EE ele funciona à base de containers. Né? A gente tem 2 grandes containers aí que um servidor de aplicação tem e são muito famosos e caem muito em questões de prova, que é o Web Container e é o EJB Container. Perfeito? Esses 2 você precisa saber. Tá, cara? Além disso, você precisa saber o que roda onde. Então é muito importante que você saiba, por exemplo, que um servlet roda no Web Container. Ou, como a gente chama, até no Servlet Container mesmo. Tá? Você pode chamar Web Container, Servlet Container. É considerado sinônimo, tá? Hoje em dia aí. Já a EJB, você vai rodar onde? Ora, no EJB Container. Né? Os servidores de aplicação full, que a gente chama, eles possuem os 2, mas se você pegar, por exemplo, o Tomcat, ele é considerado somente um servlet container, só um web container, tá? Por isso que a gente diz que o Tomcat não é um servidor de aplicação completo, apesar das bancas cismarem em ficar dizendo que o Tomcat às vezes é um servidor de aplicação. Aí, amigo, tu tem que entender como que a banca costuma interpretar esse tipo de coisa, tá? Não dá nem aqui para eu te falar o que a banca é, porque depende muito da situação, depende muito se a banca já cobrou isso exaustivamente no passado ou não e tal. A gente começa a entrar numa discussão meio sexo dos anjos aqui, tá? Então vamos lá. Tem o Application Client Container, quais são os outros 3? Eu já te falei 2, né? Mas tem o terceiro aí que ele não é muito famoso, tá? Ele não costuma ser muito usado, ainda mais hoje em dia. Beleza? Trouxe aqui umas opçõezinhas para você. A pergunta da questão só tem A, B, C, D. Mas vamos dar uma olhada na imagem da Ampli aqui para você. Você tem o Application Client Container, que vai rodar na aplicação do seu cliente, vai rodar no cliente efetivamente. Tá? Aqui a gente pode dizer que é a sua aplicação Java, tá? Que vai se comunicar, por exemplo, com o servidor. Beleza? Isso aqui vai estar rodando na máquina do usuário, na máquina do desktop. Ele vai se conectar ao Web Container ou diretamente ao EJB Container, né? E geralmente você vai se conectar diretamente ao Web Container através de uma página JSP, etc, etc. E depois você vai precisar de alguns componentes que são os EJBs, o Enterprise Java Beans. Então, a sua aplicação Java vai acabar acessando o EJB Container para ter acesso a esses componentes. Só que a gente também tem o Applet Container. Tá? O Applet Container, do mesmo jeito, ele pode se comunicar via protocolo HTTP SSL com o Web Container para trocar informação com a parte servidor, já que os applets rodam onde? No cliente. Apesar de ser uma aplicaçãozinha Java que está lá no servidor embarcado, você puxa esse applet para dentro do seu cliente para você poder efetivamente executá-lo. Perfeito? Então, a gente tem, na verdade, além do Application Client Container, o nosso Applet Container, o nosso Web Container e o nosso EJB Container. Repare aqui no estereótipo utilizado no ML, Execution Environment é um ambiente de execução, ou seja, um software que roda software, não é isso? É um software que você precisa de botar um outro softwarezinho lá, porque ele vai pegar o seu software e vai executar e vai fazer alguma coisa. É isso que um servidor de aplicação efetivamente é. Perfeito? Então, voltando para a questão, a gente tem na letra A, Applet Containers, Web Containers for Servlets and JSP Pages, e Enterprise Bean Containers, que são os EJB Containers. Perfeito? Importante você saber que Servlet e JSP rodam no Web Container. Né? Repara, HTML, Felipe, roda no Web Container? Não, HTML roda no cliente. Beleza? JavaScript roda no cliente. CSS roda no cliente também. Tá? Ultimate Bean Containers, não, quase um FC, né? Não, isso não acontece, tá, pessoal? Perfeito? Vamos para a próxima? Vamos falar um pouquinho a respeito de servlets. Questão de Consulplan 2014 do Coderne para analista
Analista, não é análise de sistemas, analista de sistemas, questão 31. Em relação ao ciclo de vida de um servlet, que é determinado por 3 de seus métodos, init, service e destroy, assinale a afirmativa incorreta. Beleza, pessoal, isso aqui é uma outra coisa que tem que estar meio que no sangue, tá? Servlet não é muito usado hoje no dia a dia, no desenvolvimento, né? Você vai acabar usando JSF, ou você vai usar um AngularJS junto com a tua aplicação, para fazer uma single page application, né? Então vai usar só o Java como parte de fornecer serviços. Então, assim, hoje, arquiteturas criadas hoje dificilmente vão utilizar diretamente servlet. Mas servlet é um componente que roda embaixo de tudo. Você está usando o JSF, tem um servlet lá. Tá? Então é importante que você conheça um ciclo de vida básico e o básico a respeito dos servlets em Java. Tá? Servlet é uma classe Java. Tá? E ele vai ter, durante a vida dele, chamada de pelo menos esses 3 métodos aí, init, service e destroy. A questão é saber o que está errado aqui que ele diz para você. Na letra A, ele fala que o contentor da servlet, ora pessoal, o contentor, ele está chamando de container, tá? O servlet container, o web container que a gente acabou de falar na outra questão, passa um objeto servlet request e um objeto servlet response. Pessoal, primeiro que isso aqui está errado, tá? O objeto que ele vai passar 2 objetos como parâmetro, tá? Para cada requisição, que é o HTTP servlet request e HTTP servlet response. Beleza? Mas, quando a gente pensa em um servlet genérico, ora, a gente pode pensar assim que um servlet request, não especificamente usando o protocolo HTTP, que eu posso ter servlets genéricos, tá? Não especificamente só para HTTP, que passam realmente servlet request e servlet response. Tá? Então, realmente isso não está errado, só é um pouco mais incomum da gente pensar assim. Beleza? Vamos para B. Vamos ver qual que é a mais errada aqui, né, no fim das contas. A B fala, o método init não precisa ser completado antes de o servlet poder receber quaisquer solicitações. Olha, pessoal, isso aqui também está furado, tá? Ora, a primeira tá, você falou assim, beleza, Felipe, deu para aceitar, né? É HTTP Servlet Request, mas tem os Generic Servlet, então ele pode receber um Servlet Request. Todo HTTP Servlet Request vai acabar sendo um Servlet Request, então beleza, aceito. Tá. Agora B, pessoal, você vai chamar o init toda vez que o seu servlet for inicializado. Você precisa iniciar aquele servlet. Em que momento? Depende do servidor de aplicação. Às vezes é a primeira vez que o servlet é acessado. Às vezes é a primeira vez que o teu web container for startado. Ele vai lá e chama o init de todos os servlets. Mas o init precisa ser concluído para que o servlet possa receber requests, possa receber requisições, possa executar o seu método service. Perfeito? Então, letra B está bem errada aqui. Vamos continuar procurando se tem alguma coisa pior ainda, mas por enquanto a letra B é a nossa resposta. Ora, pessoal, na C ele fala que o método init é chamado pelo contentor de servlet depois que a classe servlet tiver sido demonstrada. Ora, demonstrada, né? Isso parece uma tradução mal feita, né? O método init é chamado realmente pelo contentor do servlet depois que a classe do servlet tiver sido o quê? Carregada, né, vamos dizer assim. Eu falei para você que, na verdade, esse método init depende do servidor de aplicação. Então, depois que ela é carregada, obviamente, ela precisa ser carregada antes, né, para que seja feita essa invocação do método init, mas, né, demonstrada aqui está meio estranho. Tudo bem, se a gente vai aceitar, porque a Consulplan é uma banca que às vezes tem algumas questões meio esquisitas desse tipo, mas saiba que isso aqui depende um pouco, tá, de como for o seu servlet container. Já te falei que dependendo do servlet container, você poderia ter uma chamada do init assim que o teu servlet fosse startado. Né? Mas como é que o servlet é startado? Quando o meu servidor de aplicação ou meu web container for inicializado. Ele automaticamente carrega as servlets para a memória e chama o init de todo mundo. Perfeito? Então, assim, antes de chamar o init, ele precisa carregar. E estamos usando aqui o carregar e demonstrar como um sinônimo. Tá bom? Beleza? Meio estranho, mas vamos aceitar. Na letra D, o contentor do servlet chama o método destroy antes de remover uma carga de servlet de serviço. Ora, pessoal, é exatamente essa ideia, né? O destroy, tá lá, o teu servlet está em memória. Você quer tirar aquele servlet de memória. Você precisa talvez salvar algumas informações. O destroy é a chance de você fazer isso. O destroy é muito usado para você guardar algumas coisas, de repente, em log, em banco de dados que estavam no seu servlet. Tá? Então, você, antes de descarregar ele,
ele aqui fala, antes de remover uma demonstração horrível, né? Você vai chamar esse método destroy e é ao fim da execução do método destroy que ele vai ser descarregado da memória. Na letra E é dito que o método service é chamado pelo contentor após o método init permitir ao servlet responder uma solicitação. Isso aqui se contrapõe à nossa letra B lá, e isso aqui é verdade, né? O método service vai ser chamado depois que o método init permitir ao servlet responder essa requisição, mas ele só será chamado quando uma requisição específica chegar. Não é isso? Não vai ser chamado diretamente quando acabar o init. O init acabou de executar, pronto, agora o seu servlet está apto a responder requisições ao método service, ou seja, ele está apto a responder requests através de respostas. Perfeito? Então, só mostrando para você como é que funciona esse ciclo de vida, a gente tem uma chamada ao método init no início, quando esse servlet é carregado. Ora, às vezes isso no startup do meu servidor de aplicação, às vezes é a primeira vez que ele é acessado. Depois eu vou ter várias chamadas ao método service toda vez que chegar uma requisição HTTP. Isso vai acontecer durante a execução do meu servlet, enquanto o servlet está ativo. E no final eu vou chamar o método destroy antes de retirar esse servlet da minha memória. Ou seja, eu vou ter aqui a capacidade de salvar algumas informações deles. Perfeito? Legal? Requisição chegou no meu servidor web, o service, repara, quando a requisição é uma requisição GET, ele vai acabar passando para o método do GET. Quando a requisição é um POST, ele vai acabar passando essa requisição para o método do POST. Por isso que muitas vezes você nem sequer mexe no método service. Você vai lá e implementa os métodos do GET e do POST, que para HTTP, para o protocolo HTTP, são esses dois métodos que interessam para a gente. Beleza? Porque aqui você pode ver que a gente está falando de um HTTP servlet. Legal? Beleza? Panoramazinho aqui para você ter uma noção, para a gente simplesmente não resolver a questão e não falar mais, né, a respeito aqui de detalhes de servlet, é bom para a gente dar uma passada nisso aqui. Beleza? Então nossa resposta é a letra B. O método init, amigão, precisa ser completado para tu conseguir fazer request response, para você conseguir chamar o método service. Legalzinho? Belezinha? Vamos para mais uma questão de novo da Consulpanda Coderne. Aqui é uma questão meio decoreba, tá? Qual é o framework de aplicativo web que simplifica o design da interface com o usuário? Ora, pessoal, geralmente quando a questão fala framework MVC para simplificar a utilização de componentes e de validadores, etc, etc, a questão está falando de JSF. Beleza? Java Server Faces, principalmente quando ele está falando para web, né? Porque o JSF é um framework para você criar aplicações MVC para o web. E é exatamente isso que ele fala, né? Separa mais a apresentação de um aplicativo web da sua lógica, ou seja, estou dividindo em camadas, ou seja, MVC. Perfeito? Letra D, nossa resposta, Java Server Faces. Pode ir direto quando for assim, tranquilo. Ora, repara, as outras opções eram Java Bean, isso aqui é uma classe Java padrão, normal, né? A gente tem Glassfish aqui, que é um servidor de aplicação. A gente tem o Java Server Page, que é uma tecnologia um pouco anterior, que também é para separar um pouco a parte de apresentação de lógica de negócio, né? Para a gente separar dos servlets isso, mas não é um framework. Beleza? E a gente tem uma biblioteca de tag lib ali, que é o Java Server Pages Standard Tag, que é o JSTL. É um conjunto de bibliotecas, nada tem a ver com framework também. Perfeito? Framework é para você criar suas aplicações em cima dele. Tranquilinho? Beleza? Vimos uma questõezinha de JE. Legal? Deu para dar um panorama em algumas dessas questões aqui, em alguns dos assuntos cobrados. Você pode ver que a Consulplan, ela não cobra esses assuntos em níveis tão detalhados assim, pelo menos nesse tipo de questão, né? Mas eles querem que você tenha uma ideia mais geral assim dos conceitos. Perfeito? Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Um abraço.